Como comentado anteriormente, o estudo de tensões em eixo é de primordial importância porque eixos são usados para transmitir potência. O torque no eixo depende da potência transmitida e da velocidade de rotação do eixo. Como a potência é o trabalho por unidade de tempo, num eixo a potência é torque vezes ômega. Então, sabendo a potência transmitida e a velocidade de operação da máquina, o projeto inicial de um eixo envolve relacionar o seu diâmetro com o torque resultante e a máxima tensão de desalhamento do material. Como nesse exemplo, em que o eixo de uma laminadora transmite 20 kW de potência a uma velocidade de rotação de 2 Hz, e o exercício pergunta qual o diâmetro do eixo. Dois requisitos de projeto são dados. A máxima tensão de desalhamento não pode exceder 40 MPa e o máximo ângulo de torção não pode exceder 6 graus. Qual é o diâmetro desse eixo? Esse exercício aqui é bastante direto. Ele deu a potência que o eixo transmite, a velocidade de rotação e dois critérios para nós analisarmos: a tensão máxima de desalhamento no eixo e o ângulo de torção máximo. Potência é torque vezes ômega. Essa velocidade de rotação em radianos por segundo é o 2πf quando a minha frequência está em Hz. Então, o meu torque nesse eixo é a potência dividido por 2πf, 1592 Nm. Para um eixo sólido com diâmetro d, o momento de inércia polar é o π sobre 32, d à quarta. Vamos analisar os dois critérios. Do requisito de tensão máxima, JP sobre R tem que ser o torque sobre o tal máximo. Então, meu diâmetro tem que ser 16T sobre π, tal máximo, elevado a 1/3. O meu diâmetro tem que ser 58,7 mm. Do requisito do ângulo de torção, esse ângulo φ é o TL sobre GJ. Então, meu diâmetro é o 32TL πgφ elevado a 1/4. Então, meu diâmetro é 48,6 mm. Qual desses dois que eu escolho? O maior dos dois. Vou sempre trabalhar a favor de segurança. Se eu tiver um diâmetro menor que isso, as tensões no eixo vão ser maior que a tensão admissível que ele deu. Então, o mínimo diâmetro para que ambos os critérios sejam atendidos é 58,7 mm. Agora, nesse exercício, uma turbina gera 150 kW de potência, sendo que a engrenagem C recebe 70% da potência e a engrenagem D recebe os outros 30%. O exercício fala que o eixo gira 800 RPM e que o mancal em E permite a rotação livre do eixo, isto é, não há torques de reação nesse mancal. Para esse sistema, qual a máxima tensão de desalhamento no eixo e qual o ângulo de torção do eixo da extremidade E em relação a B? Para resolver esse sistema, nós vamos ter que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, nós começamos fazendo o diagrama de corpo livre do sistema. Esse eixo transmite uma potência de 150 kW a uma velocidade de rotação de 800 RPM. Então, eu vou representar o seguinte: aqui em B, o torque TB, e nas duas engrenagens, os dois torques relativos aos torques nas engrenagens. O exercício fala que a potência consumida em C é 70% da potência fornecida por B, e em D, os outros 30%. E para resolver esse problema, agora nós vamos ter que tomar alguns cuidados. O exercício fala que a turbina gera 150 kW de potência e o eixo rotaciona a 800 RPM. Então, potência é torque vezes ômega, o torque em B, 1790 Nm. Eu vou ter dois torques aqui nas engrenagens C e D. O exercício fala que esse mancal em E não tem torque de reação, o torque aqui em E é zero. Quem que são esses torques? O exercício fala que C recebe 70% da potência e D os outros 30%. Então, a potência em C é 70% da potência produzida e em D os outros 30%. Potência é torque vezes ômega, o torque em C é 70% do torque em B, o torque em D é 30% do torque em B. Se aqui está o meu diagrama de corpo livre, eu posso resolver a equação diferencial para eixos desse sistema. Tenho dois torques pontuais sendo aplicados em C e D. Então, a minha equação vai ser GJ D2φ dx2 menos Tzinho de x. E a minha equação de carregamento são os dois torques pontuais sendo aplicados. Integro duas vezes, aparecem duas constantes de integração. Para determinar essas constantes de integração, nós precisamos estabelecer as nossas condições de contorno.
Para eixos transmitindo potência, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, note o seguinte: se esse eixo está em equilíbrio e TB é igual a TC mais TD, então essa velocidade de rotação do eixo é constante. O que nós queremos determinar não é a rotação propriamente dita do eixo, esse ωt, e sim a rotação relativa entre os pontos do eixo, ou seja, o ângulo de torção do eixo de uma extremidade em relação à outra. Então eu vou admitir como condição de contorno o seguinte: em E não tem nenhum torque sendo aplicado, então T de L é zero. E em B eu vou admitir que o meu ângulo de torção é zero. Por quê? Porque eu vou calcular o ângulo de torção relativo de todos os pontos do eixo em relação a B. Então as minhas condições de contorno são φ de 0, 0, T de L, 0. Assim eu consigo estimar a rotação relativa dos pontos do eixo em relação ao ponto B. Se essas são as minhas condições de contorno, agora sim eu posso calcular C1 e C2. Então eu tenho a minha expressão para o torque e a minha expressão para o ângulo de torção. Ângulo de torção relativo ao ponto B. Veja que interessante. Substituindo x igual a zero aqui, eu recupero o meu torque de entrada. Uma coisa que você tem que observar se você estabeleceu corretamente as suas condições de contorno é se o torque de entrada é recuperado da sua equação diferencial. Então agora eu consigo analisar o meu sistema. Eu posso fazer um diagrama aqui de esforços internos. Aqui em B eu tenho o torque TB, em C o torque sendo consumido pela engrenagem C e em D o torque sendo consumido pela engrenagem D. Veja, torque de entrada TB, torque na engrenagem C, torque na engrenagem D, no mancal em E não tem torques de reação. Qual que é a máxima tensão de cisalhamento no eixo? A máxima tensão de cisalhamento no eixo é onde o torque é máximo. É aqui, nesse segmento BC. É esse torque de entrada de 1790 Nm. Então a máxima tensão de cisalhamento no eixo, 9,12 MPa. E o ângulo de torção de E relativo a B? Bom, foi isso que a gente calculou. Ao dizer que o ângulo φB é zero, eu estou calculando o ângulo de torção de todos os pontos do eixo em relação a B. Então esse ângulo de torção é o φ em x igual a L. Ele vai dar 10,21 miliradianos. Veja que eu posso também plotar como que esse ângulo de torção varia em função do comprimento do eixo. Veja como esse ângulo de torção se comporta ao longo do meu eixo. Nessa posição da engrenagem D, não tenho mais torque agindo no eixo. Então não tem mais rotação relativa dos elementos. E aqui nessa região onde os torques são constantes, eu tenho uma variação linear do ângulo de torção. Na aula de hoje, nós apresentamos as equações da teoria técnica aplicadas a eixo. As equações foram desenvolvidas para um eixo de seção circular cujo material é linear elástico. Para obter as equações da teoria técnica, nós definimos duas hipóteses cinemáticas para o padrão de deformações do eixo. Nós admitimos que as seções planas e paralelas antes da deformação permanecem planas e paralelas após a deformação, e que os raios retos antes da deformação permanecem retos após a deformação. Note que as equações diferenciais para eixos são muito similares às equações da barra. Matematicamente, as duas equações são idênticas, mas o significado físico de cada uma é diferente. Em eixos, o carregamento externo são os torques aplicados, o carregamento interno são os torques internos resultantes e os deslocamentos são os ângulos de torção do elemento circular. E por hoje é isso. Muito obrigado.